tema que eu já venho estudando há algum tempo, que é um grande desafio de toda a sociedade hoje, que é dar conta daquilo que nós estamos retirando da terra para viver, né? Da forma como nós vivemos. Para dar um exemplo, só para mostrar a dimensão desse desafio, eu vi uma pesquisa, que foi o tema que foi apresentado aqui pelo colega anterior. O consumo de água em São Paulo, pela classe mais favorecida, se fosse o padrão da terra, nós precisaríamos de 4 terras para dar conta do consumo de água. E a gente bem sabe que a terra é uma só. Só pela dimensão da água. Se vocês forem para um outro contexto norte-americano, por exemplo, se toda a terra tivesse o padrão de vida que é mantido pelos americanos, nós precisaríamos hoje de 5 terras para dar conta daquilo que está sendo consumido, né? Então, já que a temática aqui é estratégica, nós poderíamos pensar naquilo que eu vou mostrar aqui, que seria uma maneira para lidar com esses desafios, mas uma outra possibilidade que poderia ser um tema a ser debatido no encontro futuro seria de nós planejarmos uma mudança coletiva da Terra para um outro sistema, que também é possível. A gente não tem indícios ainda de que exista outro planeta igual à Terra que permita a gente viver nele, né? Então, poderia ser um tema bastante interessante a ser explorado, de nós nos mudarmos em conjunto da Terra, porque nós vamos acabar com ela muito próximo, se nós mantivermos o nosso padrão de vida, da forma como ele é, né? Mas talvez essa possibilidade extrema seja um desafio dos nossos netos, filhos, bisnetos, né? Hoje eu vou mostrar aqui como é que o administrador, hoje mesmo, ele pode contribuir para que essa possibilidade de procurar outro planeta fique para uma geração adiante, né? Então, o papel básico que nós vimos, por favor, próximo, até recentemente, e se vocês forem no site dos administradores, vocês vão lá ver que o administrador, ele tem hoje a missão principal de criar valor para o acionista. E ele faz isso através dessas ações que nós aprendemos aí na faculdade, desde o primeiro momento, que nós temos que planejar, implantar, monitorar, avaliar e aprimorar aquilo que nós sabemos fazer, né? Ou fazemos. Por exemplo, sendo o 5º encontro, o 5º congresso, eu imagino que os organizadores aprenderam muitas coisas do que deve ser feito, do que não deve ser feito, a partir dos congressos anteriores, e que eles vão aprimorar ainda mais no 6º encontro, né, no 6º congresso. Embora seja esse o papel básico do administrador, e seja ele que nos guia na nossa atividade acadêmica e profissional, hoje em dia, na agenda das empresas, lido através dos jornais de negócio, nós temos uma realidade bem distinta dessa, que remete somente a criar valor para o acionista, né? Então, entre elas, por favor, e se você quiser encher aí com todas as evidências, eu andei colecionando alguns headlines de jornais empresariais ou de negócio recentes. Na agroindústria, por exemplo, as usinas de açúcar têm um tremendo desafio de reduzir uma coisa que compromete a terra bastante, que são as queimadas. E além disso, as usinas também hoje têm uma grande tarefa de reduzir o consumo de água na produção, seja do álcool, seja do açúcar que elas produzem. Os bancos também têm um tremendo desafio, e o Banco Real foi o primeiro que lançou uma agência bancária totalmente verde.
O verde aí simboliza a sustentabilidade, que seria preservar muito mais coisa do que só o valor para o acionista, né? Na área de bebidas, vocês veem até uma guerra de mercado aí com garrafas que são propriedade ou proprietárias, né? E isso está afetando a concorrência, mas a indústria de bebida também tem uma tarefa bastante grande, e ela vem encontrando maneiras de fazer com que as garrafas sejam cada vez mais recicladas. Tem momentos da economia onde essa reciclagem de garrafas ela é mais intensa, tem momentos em que a produção de bebidas aqui no Brasil ela demanda uma quantidade maior de garrafas novas, por várias razões, né? Então, essa indústria de bebidas tem hoje o desafio de fazer com que nas atividades cada vez mais essas garrafas existentes sejam reutilizadas e entrem novamente no processo produtivo. No tempo que eu trabalhei numa grande indústria de bebida alcoólica, esse número, para vocês terem uma ideia, era, dependendo do tipo de produto, 30%, 40% daquilo que é produzido pode ser produzido por garrafas que já foram utilizadas, até o momento em que elas não têm outra finalidade a não ser destruída e entra outra vez no ciclo de produção dessa embalagem, né? Na área de caminhões e ônibus, uma outra evidência, eu não vou ler todas aqui, mas eu só vou mostrar algumas. Os novos modelos, os mais recentes, seja ele um caminhão ou um ônibus, eles estão cada vez mais preparados para poluir menos. E é um tremendo desafio essa área, né? E é uma briga, como se diz aí, de cachorro grande. São grandes montadoras, grandes fornecedores de peça, as autoridades municipais, estaduais e federais que regulamentam e gerenciam esse zelo pela poluição ambiental, né? Pela não poluição ambiental, de tal forma que hoje a própria General Motors, por exemplo, nos Estados Unidos, está deixando de produzir um carro que tem um tremendo apelo do consumidor americano, porque ele é um grande bebedor de combustível e um alto poluidor, né? Esses carros que são típicos aí da sociedade americana, como o Hummer, por exemplo. A General Motors recentemente quase que tomou a decisão, se já não tomou, de vender esta marca, colocando fora do portfólio de negócios dela, porque hoje pesa pela poluição, pelo desperdício que esse tipo de veículo apresenta. Na siderurgia, o último exemplo dessa família de coisas, as siderúrgicas tentam limitar os impactos ambientais que elas provocam. Recentemente, hoje mesmo, vindo para cá, eu li a matéria de que o Ministério do Ambiente, que teve aí uma mudança, vocês devem ter acompanhado, andou aplicando multas vultuosas para um time bastante grande de empresas que usam carvão vegetal, que comprometem toda essa proposta de respeito à natureza, né? E uma das maneiras que o governo faz é punir pela multa, né? No setor público, na linha anterior aí, existe um esforço monumental da área pública em substituir as lâmpadas que existem que fazem a iluminação das ruas e dos ambientes públicos por lâmpadas mais modernas e que consomem menos energia, mas tem um tremendo investimento porque estas, as mais eficientes, custam mais caro e alguém tem que fazer esse investimento.